O mundo do rock está de luto. Perdemos uma das figuras mais icônicas, irreverentes e profundas que já subiram num palco. Ozzy Osbourne, o príncipe das trevas, se foi. E mesmo que o silêncio que ele deixa seja ensurdecedor, seu legado soa mais alto do que nunca. Hoje não vamos falar apenas de um músico. Vamos percorrer a vida de uma lenda. Um homem que sobreviveu aos próprios excessos, desafiou as regras do gênero e que, com sua voz arranhada e olhar perdido, se tornou um símbolo eterno do rock. Ozzy nasceu como John Michael Osborne, em Birmingham, Inglaterra, em 3 de dezembro de 1948. Filho de uma família operária, sua infância foi marcada pela pobreza e pelo caos. Sua casa era pequena, a vida desorganizada e o futuro incerto. Sofria bullying na escola, tinha dificuldades de aprendizagem e, desde cedo, encontrou refúgio na música. Os Beatles foram seu primeiro grande amor. Quando ouviu She Loves You pela primeira vez, algo dentro dele despertou. Queria ser como eles. Queria fugir. A adolescência foi turbulenta. Cometeu pequenos crimes, trabalhou em fábrica e chegou a ser preso por roubo. Na cadeia dizem que falava sozinho, recitava letras inventadas e se imaginava num palco. Ao sair, tatuou o ZZ-isno nos dedos. Era um grito desesperado para deixar uma marca em um mundo que parecia tê-lo esquecido. Tudo mudou quando conheceu Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward. 4 garotos da periferia que decidiram que, se o mundo era cinza, eles o pintariam de preto. Assim nasceu o Black Sabbath. Em 1970 lançaram seu primeiro disco e, com ele, praticamente inventaram o heavy metal. A combinação dos riffs sombrios de Iommi, o baixo denso de Butler, a bateria cavernosa de Ward e aquela voz trêmula mas poderosa de Ozzy criou algo nunca ouvido antes. Músicas como Paranoid, Iron Man e War Pigs viraram hinos. Mas além da música, era a presença de Ozzy que mais chamava a atenção. Ele era imprevisível, visceral, hipnótico. Parecia que nem ele sabia o que faria no palco. E o público amava isso. Nos anos 70, Ozzy virou o rosto de um novo tipo de caos musical. Nos bastidores, as festas eram infinitas. Contam histórias de televisões jogadas pela janela de hotéis, animais exóticos levados para entrevistas, brigas com fãs, jornalistas e até com os próprios colegas de banda. Uma vez, no Texas, durante uma turnê, Ozzy foi preso por urinar num monumento histórico, vestido com as roupas da esposa. Esse tipo de comportamento o transformou em lenda e também em paródia de si mesmo. Mas por trás do escândalo, havia um homem cada vez mais destruído por dentro. O consumo de substâncias era tão excessivo que muitas vezes ele nem se lembrava de ter feito um show. Sua saúde mental piorava junto com o corpo. Em 1979, o Black Sabbath não aguentou mais. Ozzy foi demitido, não por falta de talento, mas porque temiam que ele morresse se continuasse na banda. Foi um golpe devastador. Muitos acharam que sua carreira tinha acabado. Mas o que veio depois foi talvez ainda mais impressionante do que sua primeira ascensão. Com a ajuda de sua então empresária e futura esposa, Sharon, Ozzy iniciou sua carreira solo. E aí nasceu o mito. Em 1980, lançou Blizzard of Ozz, um álbum que redefiniu o metal melódico. Crazy Train não foi só um hit, foi uma declaração. Ozzy estava de volta, mais forte, mais louco, mais livre. E ao lado do prodígio da guitarra, Randy Rhoads criou um som único, uma mistura de loucura, virtuosismo e emoção. Rhoads era mais que um guitarrista. Era sua bússola, seu alicerce emocional. Ozzy dizia que tocar com ele era como voltar a respirar. Mas em 1982 veio a tragédia. Durante uma turnê, Randy morreu num acidente de avião brutal e absurdo. Estavam num rancho. O piloto, sob efeito de cocaína, tentou fazer uma manobra para impressionar. O avião bateu no ônibus da turnê. Randy morreu na hora. Ozzy ficou devastado.
Trancou-se num quarto por dias, gritou, chorou, incapaz de entender por que tudo que ele amava desaparecia. Em entrevistas posteriores, disse que uma parte dele morreu naquele dia. Mesmo assim, ele seguiu em frente. Gravou discos essenciais como Diary of a Madman, Bark at the Moon e No More Tears. Cada um deles traz momentos de genialidade, com letras que falam de dor, loucura e redenção. Ozzy era muito mais do que um showman. Era uma alma atormentada que encontrava na música sua única saída. Nos anos 90, sua figura começou a se transformar. Ele já não era apenas o homem que mordia morcegos no palco. Também era um mentor que muitas bandas jovens idolatravam. Grupos como Metallica, Slipknot, Korn, todos reconheciam Ozzy como uma de suas maiores influências. Em 1996, Sharon criou o Ozzfest, um festival que reunia novas bandas e a herança do marido. Foi um sucesso enorme. Ozzy passou de relíquia do passado a ícone transgeracional. Até sua família virou parte do mito. Nos anos 2000, o reality The Osbournes mostrou ao mundo um novo lado de Ozzy. O pai atrapalhado, engraçado e carinhoso. Fora dos palcos, ele era uma mistura de ternura e caos doméstico. Milhões de pessoas se afeiçoaram àquela bagunça cotidiana e descobriram que o príncipe das trevas era humano. Era caótico, sim, mas também profundamente real. Com o tempo, a saúde começou a piorar. Foi diagnosticado com Parkinson, passou por cirurgias, quedas, internações e, mesmo assim, não parava. Lançou discos como Ordinary Man e Patient Number 9, nos quais falava da morte, do tempo, do amor. Continuava cantando, continuava criando, continuava sendo Ozzy. Em uma entrevista confessou: "Tenho medo de morrer, mas tenho mais medo de deixar de ser o Ozzy." Essa frase resume toda a sua vida. Ele nunca foi só um personagem. Era sua armadura, seu abrigo, sua forma de resistir. Sua reunião com o Black Sabbath em 2013 para o álbum 13 foi mais um momento histórico. Os pais do heavy metal juntos novamente, fechando o ciclo. Foi uma turnê épica, uma despedida à altura da lenda. Ozzy tinha voltado para casa. Mas a história não parou por aí, porque Ozzy nunca soube, nem quis, parar. Ao longo da carreira, protagonizou alguns dos momentos mais excêntricos, perturbadores e até cômicos do rock. Dizem que uma vez assinou um contrato de gravação com o próprio sangue. Uma das cenas mais brutais, e que ainda hoje causa arrepios, aconteceu numa reunião com executivos da CBS Records, em Los Angeles. Ozzy, tentando impressionar ou chocar, soltou 2 pombos na sala e, de repente, mordeu a cabeça de um deles, na frente de todos. Gritos, sangue, silêncio e o contrato assinado. Era impossível ignorá-lo. E ele sabia disso. Brincava com sua imagem, com a escuridão, como uma criança brinca com fogo. Mas o episódio mais famoso veio um ano depois, em 1982, durante um show em Iowa. No meio da apresentação, alguém jogou no palco o que parecia um morcego de borracha. Ozzy, sem pensar muito, pegou e mordeu a cabeça. Mas não era de borracha. Era um morcego de verdade. Ele teve que ser levado às pressas ao hospital para tomar vacina contra a raiva. Esse momento selou sua reputação como o príncipe das trevas. Grotesco, absurdo, icônico. Por trás de tudo isso estava Sharon. A mulher que não foi só esposa e empresária, foi sua salvação. Foi ela quem o encontrou destruído à beira do abismo, num quarto de hotel cheio de garrafas vazias, sem tomar banho, sem falar. Ela o resgatou, deu direção, deu sentido. Em muitas entrevistas, Ozzy disse: "Sem a Sharon, eu teria morrido. Não é metáfora. Eu teria morrido." O relacionamento deles nunca foi perfeito. Brigas, traições, separações temporárias. Mas sempre voltavam. Eram 2 metades de um caos que só fazia sentido quando estavam juntos. Sharon não era só sua parceira. Era seu escudo, sua estrategista, quem o protegia do mundo e dele mesmo. Nos anos 2010, quando todos achavam que Ozzy iria se aposentar,
ele voltou a surpreender. Não apenas lançou novos álbuns, como colaborou com artistas inesperados. Gravou uma música com Post Malone, aproximando-se de uma nova geração de ouvintes. E mesmo que muitos dissessem que era jogada de marketing, Ozzy fez porque gostava. Sempre foi assim. Se achava que soava bem, ele fazia. Não importava o estilo, a época ou o que os outros pensavam. Em 2022, aos 73 anos, lançou Patient Number 9, com participações de Eric Clapton, Jeff Beck, Tony Iommi e Zakk Wylde. Foi um sucesso de crítica e mais uma prova. Sua voz, mesmo mais frágil, ainda era capaz de arrepiar. Em um de seus últimos shows, visivelmente debilitado, subiu ao palco com ajuda. Mas assim que pegou o microfone, tudo mudou. Era como se um canal se abrisse dentro dele. O corpo envelhecido sumia e restava a voz de sempre. Crua, ferida, poderosa. Naquele instante, o público chorava, cantava, gritava, porque sabiam que estavam presenciando mais do que um show. Estavam vivendo o fim de uma era. Ozzy não foi perfeito, foi humano, profundamente humano. E por isso o amamos. Porque com todas as suas sombras, sua história nos ensinou que a luz pode surgir mesmo no meio do caos. Que às vezes os mais destruídos são os que mais brilham. Hoje o céu tem um novo frontman. E com certeza ele já está montando sua banda lá em cima. Boa viagem, Ozzy. Obrigado por tudo. Jamais te esqueceremos.